Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre mais um assunto escatológico, que é a prisão de Satanás. Onde ela será? Onde Satanás será preso pelo período de 1000 anos em que Cristo estará reinando sobre a terra com a sua igreja. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, lendo texto, tanto do Apocalipse como dos profetas, ok? Mas antes da gente entrar para o estudo, já peço aí que vá se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum estudo esclarecedor. Deixe já o like aí para subir o engajamento desse vídeo, já vá compartilhando para essa mensagem chegar ao máximo de pessoas. E siga também lá no Instagram que está aparecendo aqui do lado e está aí na descrição o arroba para você seguir lá, ok? Então vamos lá para esse estudo. Então, a gente vai começar aqui lendo Apocalipse capítulo 20, verso 1, 2 e 3, que é onde o João vai escrever ali no Apocalipse sobre a prisão de Satanás. Beleza? Então, vamos lá para a leitura. O texto vai dizer assim: E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Então aqui já está dizendo, né? Ele tinha a chave do abismo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. E ali encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Daí depois ele vai ser solto, vai enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, né? O Gog e Magog depois do milênio ali. Porque tem um Gog e Magog antes e outro depois do milênio. O Gog e Magog de antes do milênio é o povo do anticristo, né? As nações que vão ir contra Israel antes da vinda de Jesus. E o Gog e Magog depois do milênio é as nações que vão ir contra Jerusalém depois da vinda de Jesus, ok? Mas esse não é o tema desse vídeo. Mais para frente a gente explica mais Ezequiel capítulo 38 e 39, que é onde vai falar sobre Gog e Magog. Então o tema aqui é a prisão de Satanás. Então aqui, como vocês podem ver, Satanás está preso no abismo. Só que abismo na palavra tem tem vários significados. Abismo pode estar tanto falando de um poço, um buraco, como de mar, né? Como é o caso da besta que sobe do abismo, é a besta do mar, ela sobe do abismo. Está escrito em Apocalipse capítulo 11. Também vai dizer lá em Gênesis 1, na criação, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas sobre a face do abismo. No caso, o abismo seria ali o mar. E tem o abismo também, que é o mundo dos mortos, entende? Que é o mundo dos mortos. Serve ali para falar do lugar onde o Espírito dos mortos vai ficar aguardando, e ficam lá aguardando, né? Cada um em seus respectivos compartimentos, em seus respectivos lugares ali, aguardando a volta de Jesus, no caso dos salvos, e aguardando o dia do julgamento, no caso daqueles que vão restar e daqueles que vão ser condenados, beleza? Então tem esses 3 significados aí, abismo. Mas qual desses significados Deus está usando aqui nesse texto para falar da prisão de Satanás? Então, por isso que a gente vai ler Isaías capítulo 14, verso 4 ao 20. O texto vai dizer aqui no verso 4, né? Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feria os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa a terra, já está sossegada toda a terra. Exclamam com júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti. Aqui está falando para quem? Está falando para o rei de Babilônia, né? No caso, o rei de Babilônia aqui
Assim como é falado lá é usado o exemplo lá em Ezequiel, capítulo 28, o rei de Tiro, se referindo a Satanás, texto que nós vamos ler um pouquinho mais para frente. O rei de Tiro se referindo a Satanás, aqui também o rei da Babilônia está se referindo a Satanás. Como vai dizer aqui o verso 12 um pouquinho mais para frente, né? Então, o texto vai continuar. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Então aqui, né, tem a palavra inferno e mortos. Essa palavra inferno, vou até pegar aqui nos números Strong, ó, no verso 9, né? O inferno, aqui nessa tradução, tá o além, que significa o quê? Sheol. Sheol ou Sheol, procedente de tal. Sheol, mundo inferior dos mortos. O dicionário colocou sepultura, mas na verdade, sempre que aparece a palavra Sheol, é para falar mesmo do mundo dos mortos. A palavra sepultura já tem uma outra palavra que é Keburá. Kever ou Kevurá. Essas palavras aí são usadas para falar de sepulcro, sepultura, túmulo. O Sheol mesmo é para falar do mundo dos mortos, mundo inferior dos mortos. Entende? Olha, Jesus falando, né? Não deixarás a minha alma na morte, no caso no Sheol também, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então é um lugar onde não é onde os ímpios vão depois da morte, é um lugar onde todos os mortos vão depois da morte. A gente pode ver isso até lá na parábola do rico e Lázaro, né? Tem 2 compartimentos, em um tal Lázaro e em outro tal rico. O rico e Lázaro ali, o rico está num lugar de tormento e Lázaro está num lugar de descanso, onde a pessoa espera ali até, né, onde os justos ficam esperando até a volta de Jesus, ali até o dia do Senhor, né, até o dia do Senhor. Então eu até já tenho estudos antigos falando sobre isso no canal, vou voltar a fazer esses estudos, mas então vocês viram aqui o que é essa palavra Sheol, é o além, é o mundo dos mortos, o mundo inferior. Tanto é que a palavra inferno, ela não significa lago de fogo, o lugar onde os ímpios queimam coisa. Inferno é o mundo, significa lugares inferiores, é as partes mais baixas da terra, onde vão tanto o espírito dos justos quanto o espírito dos ímpios depois que morrem, beleza? Mas aqui no caso, os justos glorificados, né, eles já ressuscitaram, e já estão reinando com Cristo. E daí o texto vai dizer assim, né? Os cedros do Líbano se alegram, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Aqui essas árvores, cedros do Líbano, não está falando de árvores literais, e sim de homens. Desde que Satanás caiu, a terra está em paz, os homens estão em paz. Entendem? Nenhuma nação sobe contra outra. Estes, no caso, os reis das nações, estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribado no inferno, no Sheol, a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então aqui a gente já vê que não é uma pena para um rei da Babilônia literal, é o próprio príncipe deste mundo, ou o anticristo mesmo. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Então aqui a gente vê como que não é para falar de um rei de Babilônia literal, e sim do próprio diabo, né? O rei de Babilônia não caiu do céu. Ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Entende? Olha, ao inferno, ao Sheol de novo. Ao mais profundo do abismo. Aonde que ele vai ser preso? No abismo, como diz lá em Apocalipse. Que é onde esse abismo é o inferno, é o Sheol, é o mundo dos mortos. Inclusive no livro de Enoque fala que tem anjos presos no abismo por 70 gerações. Que se a gente for fazer a soma, o cálculo, daria 7.000 anos, 7 milênios.
o que corresponde até no final do milênio. E depois, no final do milênio, eles seriam soltos para o julgamento, para serem julgados e condenados ao fogo, a labaredas eternas, no caso o lago de fogo. Então durante os 1000 anos Satanás vai ficar ali também junto com esses anjos, preso no Sheol, chamado no Antigo Testamento de Sheol, né, no hebraico, e no Novo Testamento em grego de Hades. Hades no grego e Sheol no hebraico. No caso, para o português seria o mundo dos mortos. E você pode ver que os reis das nações estão lá, né? Estão lá e dizem: tu também adoeceste como nós. Verso 16: os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão, o homem, né, que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa, mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto. E daí o texto vai dizer aqui, né? Com eles não te reunirás na sepultura, para provar que sepultura aqui, que o Sheol não significa sepultura, porque ele não se reunirá com eles na sepultura, e sim no Sheol, vai ficar preso no Sheol. Então, se Sheol significa sepultura, como alguns dizem, o texto está dizendo: não te reunirás com eles na sepultura, mas serás abatido até o Sheol. Se Sheol é sepultura, então não te reunirás com eles na sepultura e serás abatido até a sepultura. Então, já é uma contradição no texto. Aqui já mostra que sepultura não é Sheol. Por isso que aqui, ó, se a gente for ver no original, a palavra sepultura é kevurá, né? Kevurá, que significa o quê? Túmulo, sepultamento, lugar de sepultamento, sepultura, sepultamento. E o Sheol, mundo dos mortos, entende? Então há uma diferença de significado nessas duas palavras. O anticristo será preso então aonde? No mundo dos mortos. Onde estão os reis das nações, né? No caso os que morreram, se é o mundo dos mortos é os que morreram, que vão ressuscitar só depois dos 1000 anos para serem julgados e jogados ali no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. Então outro texto que a gente vai ler aqui é Ezequiel capítulo 28 a partir do verso 11, ó, vai dizer assim: lamentação sobre o rei de Tiro. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então aqui você já vê que não pode estar falando um rei literal de Tiro, né? O rei literal de Tiro nunca esteve no Éden, nunca esteve no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido, né? Então como que tu vai falar aqui de um homem, do rei de Tiro, se ele era um querubim, o rei de Tiro era um querubim? Não, então tá falando de Satanás, é uma linguagem utilizada para falar de Satanás. O querubim ungido para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus, estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, né, até lá em Isaías, no texto que a gente leu, vai falar que ele disse: eu serei como o Altíssimo, ou seja, ele queria ser igual a Deus. Acima das estrelas de Deus colocarei o meu trono. No caso, essas estrelas falando dos anjos, né, porque quando ele se rebelou nem tinha estrelas, Deus ainda nem criou elas, e mesmo que tivesse, ele já estava acima das estrelas, entende? Ele já estava lá na Nova Jerusalém, mesmo lá no céu, né? Então, aqui esse texto está falando de estrelas espirituais, para falar de anjos. Os anjos são comparados por Jesus, são comparados no livro do profeta Daniel com estrelas.
Então, ele quis se exaltar acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, e quis ser semelhante ao Altíssimo. Então ele se rebela, o que Deus faz? Ele já não habita mais lá no céu, agora está nos ares, como Paulo diz, né? Os principados e potestades dos ares. E ainda para dar um tapa na cara do diabo, o que Deus faz? Deus vai lá e cria o homem como? A sua própria imagem e semelhança. Tá entendendo? Então aí Deus já deu um tapa na cara do diabo, está vendo? O diabo queria ser a imagem e semelhança de Deus, e Deus faz o homem a imagem e semelhança dele. E dá ainda a terra para ele dominar. Daí por isso que o diabo fica com raiva, né, disso e faz ali o homem e tenta o homem para ele pecar. O homem não teve fé em Deus e pecou, mas mesmo assim o plano de Deus não foi frustrado, porque viria um descendente da mulher para pisar na cabeça dessa serpente, entende? Então o diabo ele já sabe que está derrotado, e ainda mais na metade da semana, quando ele for lançado para a terra, o que vai dar? Ele vai descer com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, ou seja, ele já sabe, mas o quanto mais de gente ele puder arrastar junto, ele vai arrastar, entende? Então o plano dele de ser igual a Deus já foi frustrado, mas por isso que ele quer enganar o quanto mais de gente, para ele, vamos dizer assim, ter bastante companhia lá queimando com ele no lago de fogo, entende? Então, continuando aqui o texto de Ezequiel, né? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubins protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então está vendo? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair no meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em um grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então aqui daí já fala da condenação final dele, quando ele for lançado no lago de fogo. No caso é o que vai estar escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, o anticristo e seu reino. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, aqui é a destruição final mesmo do diabo, que Ezequiel ali está falando, né? Ezequiel capítulo 28. Então, Isaías capítulo 14 falou do lugar onde ele vai ficar preso por 1000 anos, que será onde? No abismo, no Sheol, no mundo dos mortos, na companhia lá dos reis que não ressuscitaram, que continuam lá no Sheol e que vão ser julgados no julgamento do trono branco depois dos 1000 anos. E aqui Ezequiel, né, capítulo 28, está falando da condenação final dele mesmo, que será no lago de fogo. Logo aonde que Satanás ficará preso por 1000 anos? No Sheol. Ele não descerá à sua sepultura, Queborá, mas antes irá para o inferno, os lugares inferiores, o mundo dos mortos, o Sheol. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Sigam lá no Instagram também, que está aparecendo aqui do lado. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo. E é isso, acompanhem o canal para não perder mais nenhum vídeo esclarecedor como esse, ok? Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.